Muito bom dia a todos. Saúdo os senhores bispos, saúdo todos os participantes deste congresso que agora se inicia. Permitam-me todos, caríssimos congressistas, uma palavra de saudação, uma palavra de mensagem e uma palavra de gratidão. A minha primeira saudação dirige-se a todos os organizadores e participantes deste colóquio internacional Um Poder entre Poderes, promovido para celebrar 900 anos da restauração da Diocese do Porto e da construção do Cabildo Portucalense. Quero agradecer desde já esta bela iniciativa que se deve à decisão comum e ao trabalho conjunto do Cabildo da Catedral do Porto, do Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição e do Centro de Estudos de História Religiosa no Porto, Gabinete Dom Armindo Lopes Coelho. Saúdo com particular gratidão e fraterna dedicação o Cônego Dr. Arnaldo Cardoso de Pinho, Presidente do nosso Cabildo, o Padre Dr. António Augusto de Oliveira Azevedo, Reitor do nosso Seminário Maior, o Padre Dr. Adélio Fernando de Lima Pinto Abreu, Diretor Adjunto do Centro de Estudos de História Religiosa no Porto, e o professor Dr. Luís Carlos Amaral, que conjuntamente assumiram a primeira e maior responsabilidade na organização deste colóquio. A presença de tantos participantes neste colóquio é a afirmação clara da importância que todos damos à matriz inspiradora desta iniciativa e à abertura que este momento jubilar da celebração dos 900 anos da restauração da nossa Diocese nos oferece para o estudo da história da cidade e da Diocese do Porto. Bem-ajam pela vossa presença e por tudo quanto esta presença manifesta de interesse pela história e pela cultura da nossa cidade e de comunhão com a Diocese do Porto. Quero saudar todos os conferencistas e intervenientes neste colóquio que, ao longo destes 2 dias, nos vão ajudar a aprofundar saberes e a perceber o rumo da história desde há 900 anos define e desenha a nossa identidade diocesana. A bênção de uma bela e longa história. A administração eclesiástica e a organização do território que agora constitui a Diocese do Porto lançam raiz nos séculos V e VI da nossa era e falam-nos primeiramente de Meinedo e depois de Portucalé como sedes da nossa Diocese. Só seguidamente surge a referência explícita ao Porto como sede diocesana. A cidade e a Diocese são efetivamente obras dos primeiros prelados que aqui se instalaram, como garante da homogeneidade cristã, ainda muito frágil nos séculos VI e IX, dos séculos VI a IX, nomeadamente através da escolha do local da cátedra. Foi a partir de Dom Hugo, arcediabo de Compostela, nomeado Bispo do Porto em 1113, que a Diocese do Porto assumiu um trajeto consolidado na história e organizado na ação pastoral. Com Dom Hugo, consubstanciou-se a necessária e desejada restauração da Diocese, depois da reconquista cristã do território a norte e a sul do Douro. O facto de Dona Teresa lhe conceder um couto e o próprio Bispo concertar os limites da Diocese deu expressão material ao poder episcopal que aqui germinaria há já quase meio milénio. Dom Hugo decidiu a sede, iniciou a edificação da sede, construiu a primeira residência episcopal e, a partir de uma e de outra, desenvolveu a cidade e delimitou os limites geográficos do território eclesiástico da Diocese do Porto. A partir daí, nunca mais a cidade deixou de se estruturar em redor deste chão sagrado da sede, neste espaço tão significante no urbanismo do Porto e nas ações dos bispos para engrandecer a sua cidade. Ao Bispo Dom Hugo devemos muito do que hoje somos como Diocese e como cidade, mas é de salientar igualmente a ação de outros bispos que marcaram indelevelmente quanto agora somos. É de salientar o papel de Dom João Peculiar na edificação da Catedral e todas as doações régias que ao longo da medievalidade vão reforçando os poderes diocesanos. O Reino de Portugal
e a Igreja Portuguesa entrelaçam-se aqui no seu processo de formação, na sua primitiva organização e nas suas linhas definitivas que estruturam a nossa identidade e desenham os traços da nossa alma. Temos consciência de que só serve bem uma causa, e concretamente a causa da nossa cidade e diocese, quem a conhece e quem a ama. De pé diante dos homens e de joelhos diante de Deus. Foram, porém, os bispos do Renascimento e da época moderna que mais contribuíram para a promoção da sua diocese e até para a projeção económica e social desta cidade, empreendedora, democrática, livre e leal, não esquecendo nunca o papel pastoral dos seus episcopados. O Porto é conhecida como Cidade da Virgem, a Senhora de Vendôme, nossa padroeira, cuja imagem transporta no seu estandarte e cuja devoção filial guarda como tesouro inviolável da sua alma cristã. Embora sujeita a vários períodos de vacância, nunca a Catedral deixou de representar um dos principais símbolos do urbanismo portuense, sendo cumulada de prestígio artístico ao longo da época moderna. Sempre os bispos souberam estar na dianteira da liderança, que se vinha construindo desde a Idade Média, e da defesa da retidão e da justiça ante as ameaças da civilização, fossem elas a demagogia, a pobreza ou a injustiça. Nunca faltou aos bispos do Porto esta ousadia evangélica e esta coragem histórica de saber estar sempre ao lado da liberdade, na defesa da dignidade humana, na promoção da justiça e na escuta atenta e solidária do clamor dos pobres. Dos tempos mais próximos, basta referir Dom António Barroso e Dom António Ferreira Gomes. Um e outro tiveram de pagar o doloroso preço do exílio para salvaguardar a liberdade e o direito para os seus concidadãos. De joelhos diante de Deus e de pé diante dos homens, os bispos do Porto fizeram o seu lema e, sobretudo, sua atitude e seu testemunho permanente. Guia-nos aqui hoje a sua memória e permanece connosco o seu legado como luz para o nosso caminho e esperança confirmada para os nossos sonhos. Determina-nos um igual serviço da causa pública ao Porto, o mesmo sentido de entrega ao bem comum e o assumir decidido deste desígnio de missão cívica, cultural e apostólica que de Deus, através deles, recebemos. A alegria do Evangelho é a nossa missão. Celebrar 900 anos de restauração da Diocese é um marco jubilar que nos faz conhecer o passado, nos ajuda a compreender o percurso histórico do tempo ao longo destes 9 séculos e nos decide a fazer desta data um ano abençoado de graça. O conhecimento da história e a compreensão dos dinamismos da fé que lhes estão inerentes devem ajudar-nos a todos a perceber o valor do caminho percorrido e do tempo andado, a agradecer a Deus o bem realizado ao longo dos séculos e a olhar mais longe no horizonte do nosso futuro. É tudo isso que, no contexto dos 900 anos da restauração da nossa Diocese, queremos também celebrar na Eucaristia do próximo domingo, dia 19, às 16 horas, na sede do Porto. Esta celebração será mais um sinal da unidade desta Igreja Diocesana e da comunhão de todos os seus membros, para agradecer a Deus a beleza da nossa história, o testemunho da nossa fé e a presença do nosso serviço no mundo. Celebraremos este dia em ação de graças a Deus pela Igreja que somos, abrindo-nos à esperança de novos tempos e de outros séculos, em que façamos da alegria do Evangelho a nossa missão, em plena e permanente comunhão e sintonia com os sucessores de Pedro, agora o Papa Francisco, a quem agradeço a ousadia profética do seu magistério e o testemunho exemplar da sua vida e do seu ministério. A história é mestra da vida e antecipa o futuro. Regresso à mensagem que dirigia à Diocese, para recordar que os momentos jubilares foram sempre, desde a memória bíblica do povo de Israel,
tempo de bênção, de graça e de encontro com os sonhos de Deus e com os desafios da história. Que a evocação da restauração da nossa Diocese seja, assim também, um momento determinante do caminho da Igreja que queremos percorrer no Porto, respondendo ao sonho de Deus e cumprindo o mandato apostólico que nos foi confiado. Esta deve ser uma hora feliz da nossa Igreja diocesana, traduzida na vida, na fé e no testemunho dos leigos, dos consagrados, dos diáconos, dos presbíteros e dos bispos. Daqui partiremos em missão rumo ao futuro. O testemunho cristão que a todos se pede, acompanhado pelo esforço de santidade e pela paixão pela missão, fará da Igreja de Porto um verdadeiro e belo sinal da presença de Deus na cidade dos homens e uma abençoada certeza do seu amor por todos e por cada um. A Igreja de Porto quer ser perita em humanidade. Na sábia e santa expressão de Paulo VI, vai ser beatificado no próximo domingo. Uma Igreja de coração acolhedor, materno, compassivo e misericordioso. Uma Igreja atenta aos mais pobres, aos que mais sofrem e aos que se sentem mais distantes ou mais esquecidos. Uma Igreja decidida a proclamar sempre e em toda a parte as bem-aventuranças do Evangelho. Vivemos um tempo de aumentadas dificuldades, mas também de valiosíssimas iniciativas pastorais e culturais e de grandes testemunhos de vida, exemplos de fé, sinais de esperança e modelos de caridade, surgidos e encontrados ao longo da história da nossa Diocese, que a todos encantam e fascinam. Esta é uma hora de gratidão à memória que a história nos traz e uma hora de esperança e de sonho que antecipa a alegria da nossa missão no futuro que agora começa. Muito obrigado. Reverendíssimo Sr. Dom António Francisco, Bispo do Porto, Excelentíssimo Sr. Reitor do Seminário Maior, Sr. Padre António Augusto, Excelentíssimo Sr. Presidente do Cabildo Portucalense, Cônego Professor Arnaldo Pinho, Excelentíssimo e caro amigo Professor Padre Adélio Abreu, minha representação oficial do STER, que aliás está aqui também muito bem representado pelo seu diretor, o Professor Paulo Fontes, caros conferencistas, caros estudantes, caros colegas, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. As boas-vindas foram dadas pelo Sr. Bispo da melhor maneira possível. Acolheu-nos a todos naquilo que é também uma das casas e um dos centros, um dos corações da Diocese do Porto. Por isso as minhas palavras de pouco servirão e são, sobretudo, digamos, explicativas, de forma sumária, da razão de ser deste colóquio. A ideia partiu de uma pessoa em especial, que é o grande responsável por estarmos aqui hoje, o Sr. Presidente do Cabildo, Cônego Padre Arnaldo Pinho, que teve excelente, digamos, lembrança de promover a realização de um encontro celebrasse cientificamente este momento alto da história da Diocese do Porto, mas também da história da cidade do Porto. Esta ideia começou a lavrar há quase 2 anos, há um ano muito, e transforma-se agora numa realidade. A concepção do colóquio teve como ponto central, de facto, este elemento que é este acontecimento histórico muito relevante, que é a restauração definitiva da Diocese do Porto, mas pretendemos, através deste assunto central, fazer uma espécie de alargado percurso em torno do contexto, dos vários contextos que envolvem a restauração do Porto. Portanto, o Porto constituiu para nós, a restauração do Porto, uma espécie de motivação, melhor dizendo, para abordarmos a sociedade que entre os séculos XI e XIII vai alterar profundamente todo o quadro da Península Ibérica e vai criar, digamos, as condições
necessárias, indispensáveis, como quisermos chamar, que vão dar origem à Península tal como, sob muitos pontos de vista, ainda hoje a conhecemos. Portanto, o Porto foi esse ponto de partida e aqui se vão cruzar olhares muito diversos. E por isso eu ainda ontem refletia um pouco no nome que foi encontrado para este colóquio, que para, enfim, pessoas menos habituadas a estas andanças da Alta Idade Média poderá parecer um pouco politicamente incorreto nos tempos em que vivemos, mas é um título muito preciso. O Porto vai erguer-se enquanto diocese claramente como um poder entre vários poderes que rodeiam a diocese e vai ter que se afirmar, não apenas dentro, mas também fora. Ora, acontece que todo esse percurso vai ser feito num momento decisivo da história peninsular, como dizia, e muito particularmente para as regiões do noroeste peninsular, onde não tardará muito irá nascer o Reino de Portugal. Por isso, a restauração do Porto está indissoluvelmente ligada da própria formação do Reino de Portugal. Aquilo que vamos ouvir durante estes 2 dias, não tenho dúvida nenhuma, é história, mas é muito, não apenas a história da diocese e, enfim, dos seus bispos, dos seus intervenientes maiores, mas é muito a história deste território e também, digamos, os alvores do que virá a ser o Reino de Portugal, mas também muito do que é a história de todo o Noroeste e, sobretudo, em relação àqueles que são, talvez, os nossos, não sei como dizer, irmãos mais próximos do ponto de vista histórico, os galegos que ficaram a norte do Minho, já que os galegos a sul do Minho se viram tomar numa outra direção. Portanto, são estes olhares cruzados que nós vamos desenvolver durante estes 2 dias, convidando todos os presentes a refletirem, a informarem-se, mas também a deixarem-se seduzir por estas matérias. Evidentemente não vou entrar em pormenores do ponto de vista estritamente histórico, teremos muito tempo para isso, e como, digamos, o essencial do colóquio é de facto a matéria científica, a essa passaremos de imediato. Não sem antes fazer um conjunto de agradecimentos na qualidade de membro da Comissão Científica deste colóquio. Tudo isto foi possível graças à concertada ação, que o Sr. D. António já referiu, de várias pessoas e de várias entidades. A Diocese, antes de mais, recebeu e abriu inteiramente os braços para esta iniciativa. Aliás, uma das razões principais de nós estarmos a celebrar este acontecimento precisamente aqui, neste lugar tão simbólico, aqui na zona da Pena Ventosa, neste morro da Pena Ventosa, que é indiscutivelmente um dos corações da Diocese, mas também da cidade do Porto, tem muito a ver com esse acolhimento da Diocese. Mas também o patronato, se assim podemos dizer, que nos foi dado pelo Cabildo Portucalense. Aqui gostaria de sublinhar uma nota, porque, enfim, já tenho anos consideráveis de experiência nestas andanças e não tenho muita memória, não tenho razão de queixa nenhuma, de uma organização que contasse, por parte daqueles que patrocinam, com uma tão grande confiança que nos foi integralmente depositada. Espero, em meu nome e da Comissão Científica, que o colóquio esteja à altura da confiança, da amabilidade e da disponibilidade que o Cabildo do Porto nos colocou, nomeadamente através da minha pessoa, e não só. Um agradecimento devido também ao Seminário Maior, que de imediato, mal foi sugerida digamos, a realização do colóquio nestas instalações, disponibilizou todos os meios ao seu alcance e creio que mesmo aqueles que não estavam no primeiro momento ao seu alcance. Sentimos-nos aqui na preparação de todo este processo verdadeiramente em família e vimos as nossas tarefas largamente facilitadas pela permanente colaboração dos membros mais permanentes desta casa. Portanto, as condições materiais que nos foram dadas foram excelentes. Como complemento dessa excelência, houve também a aceitação imediata por parte de todos os convidados. Logo ao primeiro convite, nenhum hesitou em responder sim, e, portanto, os nossos conferencistas estão também de parabéns. A eles lhes agradecemos esta inteira disponibilidade. São todos académicos, eu também faço parte desse mundo, e sei bem, neste momento, aquilo que as academias, dentro e fora do país, enfim, os problemas vários e as solicitações múltiplas a que todos nós estamos sujeitos. Portanto, poder contar com eles, com os colegas nacionais e com os colegas estrangeiros, é para nós motivo de prazer, de honra e também de agradecimento.
E, por último, agradecer também a todos os presentes. A vossa presença justifica, em última análise, a realização deste colóquio. Vejo com muito agrado aqui uma massa considerável de alunos de vários segmentos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, algo que muito me agrada pessoalmente e, digamos, penso que será, enfim, este testemunho é sinal da confiança também que foi depositada neste acontecimento que agora se inicia. Dito isto, resta-me apenas desejar a todos dois excelentes dias de trabalhos, não apenas científicos, teremos vários espaços para convívio. Os colóquios servem sempre também para um convívio, para conhecimento, para troca de informações, de conversas, às vezes reencontrar gente que já não vínhamos há muito tempo e sobretudo, neste ambiente especial. Permito-me só voltar um bocadinho atrás para sublinhar esta circunstância. O Seminário Maior do Porto, tanto quanto sei, não está fechado à comunidade, mas é muito ignorado pela comunidade do Porto. E por isso é um momento único que podemos desfrutar, estar no seu interior e usufruir dos seus espaços. Provavelmente não são os espaços mais indicados para um colóquio, mas a dimensão simbólica que este edifício tem, aquilo que representa na nossa Diocese, alguns por aqui o Dom Hugo terá construído o seu paço, alguns por aqui terão estado os primeiros alunos da Escola Catedralícia. Portanto, há esta relação secular que nos liga diretamente a um dos pulmões da Diocese. E por todas estas razões, acho que a simbologia do espaço prevalece e, portanto, é para nós também, creio, motivo de regozijo podermos partilhar, portuenses ou não, podermos partilhar este espaço. Renovo o voto de 2 bons dias de trabalho, que seja proveitoso para todos e encerramos aqui a sessão de abertura. Teremos apenas 5 minutos, portanto é melhor nem serem nos lugares, apenas para mudarmos a mesa e vamos iniciar a parte científica deste colóquio. Obrigado. Eu não queria intervir neste colóquio, nesta abertura, mas só queria chamar a atenção para a parte cultural, portanto, que envolve uma visita ao Museu do Seminário, uma visita à Sé e também um concerto de órgão, para além da parte de encerramento. Há muitas vezes nos congressos as pessoas deixam a parte cultural de lado e também queria chamar a atenção que essa parte cultural é muito importante. A Sé tem estado num processo de renovação muito importante que está agora a ser iniciada devido ao projeto da Rota das Catedrais. A primeira parte está quase concluída, depois haverá uma segunda parte e isso tem sido possível graças a um excelente entendimento entre a Sé e o Ministério da Cultura, nomeadamente com a Direção Regional da Cultura do Norte. E nesse sentido também queria saudar a presença aqui do Dr. António da Ponte, que é o presidente da Direção Regional da Cultura do Norte. Então, muito bom trabalho a todos.